Quero dizer da minha alegria, da minha gratidão de poder estar aqui mais uma vez. Eu, em nome da minha esposa, eu quero agradecer muito que o nosso bispo Ides, pastor Samuel, que num momento muito difícil, eles prontamente estavam atentos à nossa questão de saúde, pronto para nos ajudar. No momento que eu precisei de internar, o bispo Ides, pastor Samuel, estavam já procurando para mim um hospital e a gente teve a sorte de conseguir ele mais perto de casa, mas já estava garantida a vaga lá em Aparecida. Nossa gratidão, pastor Samuel, ao bispo. E tivemos momentos difíceis, tanto eu como minha esposa, tanto eu como ela ficamos internados 9 dias. Eu fiquei 4 dias na UTI, mas muitas orações subiram ao céu. E nós estamos aqui para agradecer a Deus. E agradecer os irmãos que oraram por nós. Deus vos recompense. Muito obrigado. Que Deus continue guardando vocês todos, dando muita saúde e abençoando você e sua família. Então, nossa palavra nessa noite aqui inicialmente é de gratidão. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos felizes por retornar à casa do Senhor e esta noite com o privilégio de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu quero ler em Hebreus capítulo 13, o versículo 8, apenas um versículo. Depois estaremos recorrendo a outros textos, mas por enquanto vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém, irmãos? Meus queridos, a razão de estarmos aqui essa noite é só uma: Jesus. Não existe outra. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio dele. Se Jesus não estivesse presente aqui nessa igreja e em todos os cultos, com certeza todos vocês já teriam desistido de frequentar essa casa de oração. O que nos traz aqui é a presença do Senhor Jesus Cristo. É a certeza de que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Ele está presente em nosso meio. João teve uma visão de Jesus passeando no meio da sua igreja. E é assim que ele procede. A gente sempre tem prazer de ver o que é nosso. O que é de nossa propriedade, a gente tem prazer de ver, de visitar. E a Bíblia diz que a igreja tem um fundamento. O fundamento é Jesus. A igreja tem um fundador. O fundador é Jesus. A igreja tem um cabeça. O cabeça é Jesus. A igreja tem um caminho. O caminho é Jesus. Nós pregamos uma verdade. E essa verdade é Jesus. Nós pregamos a vida. E essa vida é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O apóstolo São João escreveu muita clareza o que Jesus representa para nós. Ele é para nós o pão da vida, o pão que alimenta o mundo. O pão é a comida mais barata, consumida universalmente. O pão é uma comida que todas as pessoas de qualquer classe social têm acesso. Jesus é o pão da vida, para o rico, para o pobre, para o enfermo, para o que tem saúde, para todas as classes. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba.
Quem tem sede, Jesus é a água. Glória a Deus. Então nós não temos dúvida que Jesus é tudo para nós. Alguém diz que Jesus é para nós um cheque assinado em branco. O valor quem coloca é você. Jesus é tudo que eu preciso. Se eu preciso de alegria, Ele diz que Ele veio para nos dar uma alegria completa. Está lá em São João. Se eu preciso de paz, Ele diz: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente. Não é uma paz circunstancial, passageira. É uma paz residente, permanente, que independe de circunstância. Jesus é tudo que nós precisamos. Amém, irmãos? Agora, é interessante que a nossa sociedade está passando por mudanças muito rápidas. Mudanças muito rápidas. Às vezes nas minhas andanças aí, que eu ando muito, tenho muitos compromissos nas igrejas, prego em todos os lugares, eu encontro pessoas dizendo: a igreja tem que se adaptar, essa geração mudou, a mensagem tem que se atualizar, tudo tem que ser um pouco mais diferente, tudo está mudando, a cultura muda, os costumes mudam, tudo está evoluindo, nós estamos vivendo uma outra época. Mas eu tenho uma palavra para dizer para vocês: Jesus Cristo nunca mudou e nem vai mudar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu posso mudar, mas Jesus não muda. A juventude muda, mas Jesus não muda. Os costumes mudam, mas Jesus não muda. A sociedade muda, mas Jesus não muda. Muitas igrejas estão mudando, mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus também não muda. O salmista diz: para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então nós lemos aqui, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Muita gente hoje quer um Cristo moderno, um Cristo diferenciado, Cristo mais filosófico, um Cristo que se adapta à vontade das pessoas. Mas o Cristo que eu prego, que nós pregamos, é aquele mesmo que disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me em qualquer época. Isso para qualquer pessoa. É o mesmo que disse para Nicodemos, que queria discutir religião com Jesus, queria filosofar com o mestre. Jesus falou: olha, Nicodemos, necessário para você nascer de novo. O que você quer ouvir não é o que você precisa. Você quer ouvir coisas para massagear o seu ego. Você é um doutor da lei, você sabe muito, mas a coisa principal você não sabe. Necessário é para você nascer de novo. E ele diz: como pode ser isso? Tem que voltar ao ventre materno? Isso é impossível. E nascer de novo? Jesus diz para ele: olha, tem que nascer da água e do Espírito. Eu estou falando de coisas simples, você não entende. Como é que você quer discutir comigo se as coisas mais simples do reino você não entende? Jesus Cristo não mudou. Jesus opera na simplicidade. Jesus ainda usa pessoas simples e humildes, gente pequena. Jesus ainda usa pessoas que confundem aqueles que pensam que são. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Usa coisas pequenas para confundir as grandes. Porque Jesus Cristo, Ele não age segundo a nossa lógica. Ele é o mesmo. Ele age pelo Espírito de Deus. Ele é o mesmo.
A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele abriu mão de sua glória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem. Mas como homem, ele também abriu mão da glória humana. Amém, irmãos? A Bíblia diz que como homem, ele assumiu forma de servo. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É tanto que a Bíblia diz, irmão, que o Senhor Jesus, quando nasceu, ele não teve um lugar digno para nascer. Ele nasceu numa estrebaria. Ele foi envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Ele chegou um dia a dizer que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando teve que pagar impostos, ele não tinha o dinheiro para pagar o imposto. Ele fez um milagre, mandou Pedro pescar um peixe, e na boca do peixe tinha o dinheiro para pagar o imposto, dando uma lição de que ele era 100% despojado de tudo aqui nesta vida, porque a missão dele aqui era 100% divina. A Bíblia diz que no Getsêmani ele ficou sozinho. Ele se queixa para os discípulos: nem pelo menos uma hora vocês não podem velar comigo, orar comigo, estar junto comigo? Lá no tribunal todos lhe deixaram. Ele não teve um advogado de defesa. Jesus abriu mão dos seus direitos. Pilatos interrogava e dizia: tu não dizes nada a esses que te acusam? Ele permanecia calado, porque o profeta Isaías diz que como ovelha muda ele foi perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. A Bíblia nos diz que até na hora da sua morte ele se sentiu abandonado. Quando Deus lhe vê coberto das nossas culpas e vira o rosto, ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Quando morre, não tinha uma sepultura, a sepultura foi emprestada. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E aqui que está a diferença. O Cristo simples, o Cristo humilde, o Cristo que se identificava com gente pobre, gente humilde, que curava os enfermos, que dava vista aos cegos, que purificava os leprosos, agora ele ressurge, como diz Pedro lá no Pentecoste. Deus o exalta de forma soberana, traz ele de volta da sepultura. E Jesus, quando ressuscita, e ele diz: agora sim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como homem humanizado veio na terra, ele veio com uma missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio com essa missão. A sua missão não mudou, continua sendo a mesma. Eu e você, nós estamos aqui continuando a missão de Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto e retorna para Nazaré, para a sua cidade, a Bíblia diz que ele entra na sinagoga num dia de sábado. E é lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro e encontra o lugar que dele está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. E aqui Jesus começa a dizer a que veio. Ele é o mesmo que estava na sinagoga de Nazaré, ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar pobres. E aí nós perguntamos: quem são esses pobres? Todas as pessoas sem Deus são pobres.
A Bíblia diz que quando Jesus andava e via as multidões, ele não via como classe alta, média e baixa. Ele via como ovelhas que não têm pastor. Ainda hoje, quando ele olha para Goiânia, ele olha para o nosso bairro, ele vê pessoas assim também, como ovelhas que não têm pastor. A sua compaixão não mudou. Por isso é que nós temos que estar aqui dia após dia, no rádio, na televisão, na internet, em praça pública, dizendo que Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Sua missão, Ele veio para resgatar pobres, evangelizar pobres. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8:9 diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Hoje você é rico pela graça de Deus. Você pode glorificar a Deus. Você já agradeceu a Jesus pelo que Ele fez por você? Quando você vai orar, você já se lembrou e já disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. O Senhor foi humilhado para que eu fosse exaltado. O Senhor sofreu e pagou um preço de morte para que eu pudesse ter vida. Eu te agradeço porque eu não tinha condições de morrer naquela cruz para ganhar a salvação, mas o Senhor lá esteve me substituindo. Ele esteve lá por todos nós, todo aquele que nele crê, e lá estávamos nós incluídos. E nós temos que agradecer, Ele se fez pobre, para que hoje você tivesse a riqueza da graça na sua vida. Jesus disse: eu vim para evangelizar pobre, gente que tem a maior pobreza, falta de Deus, falta de comunhão, falta de alegria, falta de liberdade, falta de prazer nesta vida. Eu vi hoje a foto de um rapaz que morreu assassinado lá em Minasul, e na perna dele estava tatuada três palavras: entre o inferno e o céu. Essa é a condição de muita gente, que não sabe onde é que está. Não sabe onde está, pastor Enoque, pastor Eliseu. Não sabe onde está. Aquele moço mesmo colocou entre o céu e o inferno. Não sei onde eu estou. Mas hoje nós sabemos onde nós estamos. Para onde nós estamos indo. E nós queremos gritar bem alto para aqueles que ainda não sabem: vamos para o céu, aceitando Jesus como Salvador. Ele veio para evangelizar pobres, Ele veio para curar os quebrantados de coração. Tem muita gente que teme a Deus, que ama a Deus, mas ainda não foi curada. Quantas pessoas devotas, tentando ganhar salvação pelas obras, se esforçando, se penitenciando, pensando que esse é o meio de ganhar salvação. Eu me lembro da minha mãe, quando não era crente ainda, quantas promessas, quantos votos ela pagou, quanto sacrifício inútil. Enquanto a palavra de Deus diz que é muito simples: basta crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O preço da nossa salvação já foi pago por Jesus. Ele veio para evangelizar pobres, curar os quebrantados do coração, gente que já tem um coração humilde, quebrantada, desejosa de conhecer a Deus, mas falta alguém que lhes esclareça o caminho do céu. Gente que, como aquele eunuco que Filipe entrou no carro e encontrou lendo o livro do profeta Isaías e achou lugar que lia a respeito de Jesus. Filipe pergunta: entende o que lês? E ele diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? Quando Filipe terminou de explicar, eles iam passando, tinha uma água ali, ele diz:
essa água impede que eu passe daqui sem seja batizado. É gente assim, tem muito mais gente querendo ouvir o Evangelho do que gente querendo pregar o Evangelho. Tem muita gente desejosa de encontrar Deus e a verdade em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você crê assim também? É verdade. E Jesus disse: eu também fui ungido para pôr em liberdade os cativos. São milhares de pessoas escravizadas hoje. Escravizadas pelos vícios, pelas drogas, pelo sexo, pelo pecado. Escravizadas por Satanás. Ele disse: eu vim dar vista aos cegos. Paulo diz: o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Jesus disse: eu vim para isso, para abrir os olhos, para curar os cegos, para mostrar a verdade. E graças a Deus que os nossos olhos foram abertos, mas nós temos que ajudar aqueles que ainda precisam dessa libertação. Eu vim pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que vai da morte de Jesus até o arrebatamento da igreja. Esse período é o ano aceitável. Qualquer época que a pessoa quiser se converter, a porta da graça está aberta. O Evangelho está disponível para todas as pessoas. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não mudou. Hoje, aqui nesta noite, Ele está querendo enriquecer os pobres, Ele está querendo curar os quebrantados, Ele está querendo dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos espirituais, Ele está querendo libertar os oprimidos. Aliás, Jesus disse: vinde a mim, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele quer tirar o fardo do pecado, o fardo de culpa, o fardo que nos atormenta, e Ele quer nos dar uma liberdade, para que você possa ter comunhão com Deus, paz na sua consciência. E terminando, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que Jesus se fez pobre, para que nós fôssemos ricos, enriquecidos. Aí, alguém diz o seguinte: quem não tinha nada aqui na terra, quem não teve um lar para nascer, quem não teve uma casa para morar, quem não teve dinheiro à disposição, aí em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que não teve advogados na hora do sofrimento, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, agora João escrevendo diz: nós temos agora um advogado, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele não nos quer condenar, Ele quer advogar a nossa causa. A nossa causa não está perdida. Tem problema, tem dificuldades, nós temos um advogado. Jesus hoje é o nosso advogado. Um dia Ele será juiz, mas hoje Ele é o nosso advogado. Ele está do seu lado, Ele quer defender você em qualquer circunstância. Dependa sempre dEle, confie nele, porque Ele é o nosso advogado. Ele conhece os nossos direitos. Aquele que não teve amigos na hora mais difícil, Ele disse aos seus discípulos: não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês agora de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vou compartilhar com vocês. Então hoje nós somos amigos de Jesus. E aquele que não teve onde reclinar a cabeça, ele foi para os céus preparar um lugar. E Ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o Jesus que nós pregamos. O Jesus que quer tudo de bom e de melhor para a nossa vida, que quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele é o mesmo, Ele não mudou. As pessoas mudam, os costumes mudam, Jesus não mudou. Ele é o mesmo, Ele opera do mesmo jeito.
Ele está aqui hoje para fazer maravilhas entre nós. Basta crer. Ele não quer que você pense que Ele está ausente, que está difícil falarmos com Ele. Ele está aqui no nosso meio. É só você confiar. É só você crer. A palavra de Deus não falha. Foi Ele que prometeu. E disse: eu estarei entre vós. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. E com certeza Ele está aqui. Porque aqui nós temos paz, nós temos alegria e a gloriosa presença do Senhor. Encerrando essa minha palavra, eu faço uma pergunta. Tem alguém em nosso meio que ainda não fez sua decisão? E o Espírito de Deus falou no seu coração essa noite. Eu te convido a vir aqui à frente. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos nós que aqui estamos, fomos alcançados pelo poder da palavra. O Espírito Santo nos convenceu, mas foi pelo poder da palavra que um dia todos nós cremos em Jesus. E se tem uma pessoa essa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Dê um sinal com a sua mão onde você está. Você que está ao lado de alguém que ainda não faz parte desse rebanho, incentive e convide a vir à frente. Estaremos orando por você. Tem uma pessoa aqui essa noite? Tem alguém? Nós oramos para que Deus abençoasse esse culto. Os louvores abençoaram as nossas vidas e a palavra também. E agora você que ouviu a palavra, se você creu, eu te convido a fazer parte também desse rebanho do Senhor Jesus. Tem uma pessoa? Tem alguém? Tem. Você pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus. Se você está alegre aqui, a Bíblia diz que a festa maior é lá no céu. Lá no céu, nesse momento há uma festa, porque uma vida preciosa se rende a Cristo. Tem a segunda pessoa? Tem a segunda pessoa? Se tem, vem aqui à frente. Aqui está essa jovem, essa irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Deus seja contigo. Continue firme e fiel até o fim. Essa nossa caminhada, e com Jesus até o fim. Tem mais uma pessoa? Tem mais uma pessoa, está vindo lá. Você pode glorificar a Deus por mais uma vida. Está vindo para aceitar Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Essa obra é do Espírito Santo. Muito bem, mais uma jovem senhora. Deus abençoe essa irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te conserve firme nos seus caminhos. Tem mais uma pessoa? Se tem mais alguém, podemos esperar um pouquinho mais. Esse é um momento muito especial. É um momento de muita alegria na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que no céu há uma festa quando alguém se manifesta se convertendo ao Senhor. Tem mais uma pessoa? Se tem, dê um sinal. Venha depressa, nós queremos orar por essas 2 vidas preciosas que aqui estão. Mas se tiver mais alguém, venha rápido. Na galeria ou em qualquer lugar no templo aqui. Se tiver mais uma pessoa, venha. Nós aguardamos que você chegue aqui. Esse minutinho de espera aqui pode ser compensado por mais uma decisão. Se tem mais uma pessoa, dê um sinal. Dê um sinal. Então vamos orar por essas 2 vidas preciosas que vêm à frente. Eu quero que você estenda as suas mãos em direção a essas novas irmãs e peça a Deus por elas o que você gostaria de pedir por você. Vamos abençoá-las em nome de Jesus. É assim que a igreja do Senhor faz. A igreja está aqui para abençoar. Meu Deus e meu Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas, Senhor, que nesse dia tão especial se rende diante de Ti. Nós queremos Te agradecer por essas 2 almas preciosas, Senhor. Abençoa, meu Deus, que elas permaneçam firmes e fiéis ao Senhor. Meu Deus, que elas tenham uma caminhada vitoriosa em rumo aos céus. Nós Te louvamos por esse milagre do Evangelho. Na autoridade do Teu nome, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. As irmãs recepcionem como de costume, né?